Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro webinar de negócios realizado hoje no Dia do Trabalhador. E para nós é uma grande satisfação de recebê-los, de ter vocês acompanhando esse projeto tão importante. Importante para as micro e pequenas empresas. É uma parceria da WIS, One3 Capital. Também eu vou falar para vocês, Dr. Darlan Kidut está aqui com a gente, vai participar. Eu vou adiantar aqui para vocês, são muitas informações importantes para você que é micro e pequeno empreendedor. São situações que valem a pena vocês acompanharem aqui, tirar suas dúvidas. Eu tenho aqui diversos especialistas. Para vocês que estão chegando agora, eu quero passar rapidamente do que nós vamos tratar aqui. O primeiro webinar de negócios traz para as micro e pequenas empresas informações valiosas sobre temas trabalhistas, como assegurar esses riscos, custos, benefícios das coberturas, como isso pode agregar conhecimento e competências que ajudam a evitar litígios trabalhistas e promovem um ambiente de trabalho mais justo e seguro. Aqui vamos tratar de benefícios específicos a esses seguros e a importância do evento quanto à prevenção, falando sobre informações atualizadas sobre legislação trabalhista, orientações sobre práticas de gestão, contratação, horas de trabalho, remuneração, acesso direto a especialistas na área de direito do trabalho, seguridade e crédito, através de especialistas do mercado financeiro. E é como você vai poder obter e acionar esses direitos, você vai saber. Seguros e crédito impactando favoravelmente aos custos associados. Custo zero, sem a necessidade de presença em eventos presenciais, é o que você está tendo agora. Essa parceria importante entre a One3 Capital, ao escritório de advocacia empresarial e trabalhista do Dr. Darlan Kidut, a One3 é a CEO Isabel Lima, o Darlan Kidut também é o CEO, e Leandro Turman, diretor comercial da WIS Corporate. Sejam bem-vindos para esse momento tão importante e eu agora vou fazer a liberação aqui dos nossos convidados. Primeiro eu quero aqui dar uma boa noite, que está em São Paulo, o senhor Leandro Turman, da WIS, diretor comercial White No Work, e Dr. Darlan Kidut, CEO do escritório de advocacia, Isabel Lima, CEO da One3 Capital. São na parceria e vocês vão poder tirar suas dúvidas aqui. Fiquem à vontade. Bom, primeiramente, você começou por mim. Então, primeiramente, agradecer a todos, a Isabel, aos meus amigos de mesa aqui, ao Darlan, você, Lira, que vai fazer essa intermediação, e todos os nossos ouvintes, e dizer da nossa satisfação de estar aqui representando a nossa companhia, um breve relato da companhia. Nós somos uma corretora de seguros completa, especializada em bancassurance, crédito, consórcio. Então, nós fazemos todo o ecossistema aí de crédito e de seguros. A gente está muito feliz de estar aqui participando. Eu faço parte da Corporate, eu sou diretor da vertical que cuida dos parceiros. Nós temos vários parceiros, corretores, indicadores de negócio. Já fica o convite aqui, se tiver na nossa plateia alguém que tem interesse, assim como a Isabel teve, e nos procurou e está fazendo um trabalho magnífico, aí atrelando crédito ao seguro. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E um breve, é muito gostoso poder transbordar e falar um pouquinho da nossa experiência, porque exatamente na nossa história eu comecei ligado a movimentos associativos, a câmaras de comércio, e realmente é um foco muito importante. Ali eu descobri a importância do seguro e fiz um relacionamento muito grande com associações de classe, entidades ligadas a negócios, e a nossa corretora cresceu e acabou culminando agora na aquisição da WIS Corporate, da nossa operação, e nós iniciamos esse ano agora à frente da W Network, que é essa vertical da WIS que cuida dos parceiros. Inicialmente é isso.
eu fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, Sulindo. Turma, agora a CEO da One3 Capital, Isabel Lima. Boa noite. Boa noite a todos, né, Evandro aí, muito obrigada pela parceria de sempre estar junto conosco aí no sertão de Pernambuco. Vou voltar aqui, eu acredito que teve uma... E muito bem. Queria agradecer a todos, né, a Evandro, pela transmissão aí, a parceria de sempre conosco. Agradecer a Leandro, né, que está aqui representando, né, a diretoria da WIS Corporate, né, da W Network, e Darlan, que além de ser um grande advogado na área trabalhista e empresarial, também é nosso, né, parceiro e também nos representa, representa a One3. Então, esse evento ele vem para, de fato, beneficiar, né? Nós queríamos promover esse evento para beneficiar esse entendimento, fazer linkar essas pontas que parecem ser tão distantes, mas estão tão próximas, né? Das micro e pequenas empresas, né? Esses riscos trabalhistas, né? Com essas coberturas de seguro. E aí a gente consegue trazer aí de forma valiosa para dentro do caixa dessas micro e pequenas empresas essa redução de custo e a informação, né, como um todo aí tratando de mercado financeiro, de atuação, independente do segmento e do porte, né, se é micro ou pequeno. Então, de antemão agradeço a todos que estão participando online, nos assistindo, e espero que vocês possam usufruir desse ecossistema que está acontecendo essa noite aqui. Né? Vamos falar um pouco de crédito, vamos falar de questões de trabalho, desses riscos trabalhistas, e vamos falar das coberturas que vocês podem ter, que a grande maioria desconhece, tenho certeza, e que vocês podem unir isso dentro da atividade de vocês no dia a dia. Obrigada. Muito obrigado. Eu agora vou convidar o advogado, doutor Darlan Kiduti, que já está por aí. Vou fazer o convite para que ele possa fazer suas apresentações agora. Boa noite, pessoal, companheiros de bancada, boa noite, meu amigo Evandro Lira, grande abraço, meu irmão. Um abraço caloroso também na Isabel Lima. Leandro, turma, muito prazer, amigo, muito prazer a gente ter a oportunidade de linkar nossas áreas aqui e tentar agregar mais para os empreendedores desse país, com esse trabalho que a One3 Capital constrói, para que a gente possa facilitar a vida desses micro e pequenos empreendedores que tanto buscam e tanto anseio de crescer tem, né? O escritório de advocacia da Darlan Kiduti, o foco da gente é assessoria jurídica para empresas. E nesse sentido, uma das principais demandas e que nós nos especializamos, essa parte da assessoria jurídica empresarial e trabalhista empresarial, visando a proteger a empresa na seara trabalhista, né, e, na mesma medida, buscar a redução dos custos, a partir da identificação das situações que geram risco para aquela empresa, seja feito pela gestão, um gerenciamento de risco, que a gente possa proteger a empresa e mensurar o que possa haver de repercussão na esfera trabalhista, e aí, um ponto que vai ser importante hoje, também na esfera previdenciária e trabalhista, na parte de acidente de trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, a gente trabalha com a assessoria, já são 8 anos nesse ramo, buscando proteger, prevenir e mensurar os riscos trabalhistas, e agora com esse novo horizonte, essa nova perspectiva, diante do ramo aí do Leandro, que a One3 está fazendo esse link, para que a gente possa proteger um pouco mais e prevenir um pouco mais ainda a atuação das empresas. Muito obrigado. Eu vou agora fazer aqui uma pergunta, dizer que é importante, antes dessa pergunta aqui que eu vou fazer, é importante a participação das empresas nesse primeiro webinar. E tem aqui especialistas que vão, inclusive,
ajudar a você que necessita de uma orientação, de um acompanhamento, é importante que você também participe aqui e preste muita atenção. Esse primeiro webinar de negócios, soluções integradas para a MPE, micro e pequenas empresas, o que sua empresa precisa conhecer para se resguardar no âmbito empresarial e trabalhista é o tema desse momento, e como a Seguridade pode agregar nessa proteção. Para começar aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui na... Bom, essa primeira pergunta eu faço aqui a seu Leandro Tuma. O que faz... Ele fez aqui uma breve apresentação da empresa, que eu tenho a informação que ela tem cobertura em todo o nosso país, e é de grande importância que o senhor Leandro ele possa fazer uma explanação do que faz a WIS Corporate. Perfeito, vamos lá. A nossa companhia é uma companhia de 50 anos de história, especializada em bancassurance, foi a corretora da Caixa Econômica por muitos anos, e hoje nós temos como bancassurance vários bancos de grande relevância nacional. Temos Banco do Brasil, BMG, Banco Inter, BRB de Brasília. Nós somos especializados na distribuição de seguros nos balcões dos bancos, com muita tecnologia agregada, com muita velocidade. Mas aqui o que eu acho que é importante falar para esse pequeno e médio, aí que está nos balcões do país, produzindo e tomando risco, né, que é inerente da atividade, é que o seguro é uma ferramenta que permeia toda a atividade econômica hoje. Então, se você... existe seguro para tudo, praticamente. O Brasil tem crescido bastante, apesar ainda de relação ao PIB, nós temos pequenos em relação aos Estados Unidos, que o seguro é quase 13%, e aqui nós ainda estamos na faixa de 3%, 4% da atividade econômica. Nós temos muito para crescer, o país tem se desenvolvido muito nessa indústria, e a WIS é a líder de mercado nacional, companhia eminentemente nacional, disputando o mercado com as grandes mundiais, Aon, Willis, Marsh, Lockton, o que já nos torna grande. Então, voltando ao que interessa, que é essa atividade do PME, né, dos pequenos produtores rurais, toda atividade de comércio, de varejo. A Isabel me trouxe esse drama aí, ela que tem um foco especializado em crédito subsidiado, FNO, FNE, é que existe garantia para todos esses créditos, existe toda a discussão trabalhista, pode ser calcionada com seguro. Nós desenvolvemos uma plataforma aqui na WIS, que é o W Garantia, que ela é toda digital. A Isabel vai já começar a atuar aí nessa região com isso. O tomador entra na nossa plataforma e emite online na empresa dele uma garantia, por exemplo, para ter uma discussão trabalhista que vai precisar de agravo de instrumento, ou na entrada da discussão trabalhista através do depósito recursal. Os grandes grupos econômicos praticamente transformaram o departamento, quando todas as demissões acabam indo para a justiça, porque é uma forma até de mitigar risco para eles. E toda vez que se vai à justiça, tem que ter uma caução securitária, que é uma garantia que a gente chama de trabalhista. Então, toda atividade econômica hoje, o seguro permeia toda atividade, a parte de responsabilidade civil. Tem garantia para tudo. O Darlan é advogado, ele pode contratar uma garantia contra erros, omissões, que ele vai ter um capital que vai cobrir as indenizações, que vai cobrir o custo advocatício. Então, é uma atividade hoje que permeia toda a atividade econômica. Você pega hoje, nós temos aqui nos grandes centros, né, as invasões cibernéticas, tem um cyber insurance que cobre todas essas invasões, também você contrata um capital para fazer toda a averiguação, toda a trajetória, e, enfim, o seguro hoje é uma ferramenta indispensável e nós estamos preparados para atender em todo o território nacional, e essa é a mensagem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos aqui à disposição. Bom, eu tenho mais uma pergunta a ser feita. Essa pergunta formulada aqui
qual a atuação da UIS com o WIS Corporate? A WIS é a nossa holding. A WIS Corporate, ela foi criada com a finalidade de atender o Bank Assurance para atender o B2B. É o nosso braço corporativo de atendimento a esse público. A WISCO é a holding que congrega 8 verticais de negócio. Tem o WIS Parceiros, líder em venda de consórcio no Brasil. Tem a Concept, que é de tecnologia nossa, squads de tecnologia. Tem a Conseg, que atende as concessionárias. Os automóveis já saem com seguro dos funcionários. Nós temos uma área de crédito muito grande, que é a Promotiva, que também cuida do crédito consignado do Banco do Brasil. E a nossa vertical, que é a Corporate, como eu falei, que atende o mundo corporativo como um todo. O Evandro tá dando eco. O que eu posso fazer? Eu tô percebendo isso. Diminuir. Não, acho que não é direito. Melhorou? Bom, sim. Ainda tá. Mas ainda tá aqui, né? Tá ouvindo, né? Eu percebi o eco. Deixa eu ver aqui. Repita. Tá tudo certo aqui. Eu acho que eu sou menos sensível aí, eu tô escutando perfeitamente, todo mundo. Né? Tá perfeito aqui. A Isabel tá ouvindo ela, o Seriano também, mas já o Darlan não tá, né? Tendo esse retorno aí, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, senhor Leandro. Eu vou continuar aqui, já que o Dr. Darlan ele já se apresentou aí. Então, o que faz o escritório de advocacia trabalhista da Rank Dutra? Aproveita esse momento. Evandro, os ouvintes que estão em casa, a gente trabalha com assessoria jurídica para a empresa. E a ênfase inicial do nosso serviço era no ramo de direito empresarial. Direito societário, titulação de crédito, contratos empresariais. Essa era a ênfase do nosso segmento. Mas, com o tempo, as demandas dos nossos assessorados começaram a se direcionar muito fortemente para a seara trabalhista. E a advocacia é um ramo em que a gente busca uma confiança, a gente constrói uma relação de confiança com o cliente constrói uma relação de confiança com o advogado. E normalmente, quando ele busca uma assessoria jurídica, ele quer que ela resolva todos os problemas ou que ela tenha os parceiros que resolvam. E aí, nós nos especializamos na parte trabalhista e empresarial, né? Buscando dar esse suporte para as empresas, não só na parte societária propriamente, mas também na parte trabalhista, especialmente na parte preventiva. E aí o meu trabalho vai se linkar muito com o da UIS, com o do Leandro, na parte de mensuração de riscos, onde a gente possa mensurar o risco, e aí, a partir de um gerenciamento de risco, na tomada de decisão pelo gestor, ele vai analisar a viabilidade de se blindarem esses riscos de demanda trabalhista, na máxima medida que for possível, ou correr esse risco gerenciando, tomando as devidas cautelas, porque, inevitavelmente, como o Leandro colocou muito bem, essas questões vêm sendo judicializadas, quase que 100% das demissões vão ser judicializadas, e a empresa pode fazer esse gerenciamento a partir da análise das auditorias que nós fazemos. Então, essa ênfase hoje preventiva trabalhista, diante da legislação trabalhista brasileira, diante das mudanças de entendimento dos tribunais, na seara trabalhista e nas demais searas, onde o civil, em alguns pontos, tem os pontos de contato com o trabalhista, a gente vê essas mudanças de decisão dos tribunais de entendimentos, inclusive para o leigo, ele acompanha isso mais intensamente pela mídia em relação aos tribunais superiores, STJ, STF. A gente tem mudanças de entendimento com muita frequência dos nossos tribunais, e a empresa precisa se prevenir
daquele entendimento que hoje é o dominante, mas também daquele entendimento que ainda não é o majoritário, mas que vem crescendo. E aí é nesse trabalho de auditoria e gerenciamento que a gente dá o suporte para as empresas, para que ela tenha um risco financeiro reduzido no momento da emissão dos funcionários e no dia a dia do funcionamento da empresa. Obrigado. Muito obrigado. Importante Agora fazer vale me dirigir a Isabel Lima, que é a CEO da OneTrace Capital, para saber o que faz o OneTrace Capital e qual a atuação da OneTrace Capital no mercado. Então, eu venho do mercado bancário. Atuei desde estágio até a minha última função de gestão de escritório corporate em São Paulo. Assim que eu consegui ter esse canal com a Luiz, através de Lucas Tuma, que é filho de Leandro, né? E nesse cenário de gestão e estando à frente de trabalhar esses recursos subsidiados, né, através dos bancos de fomento, isso é até um dado público, né, pela própria Associação dos Bancos de Desenvolvimento, que apenas 4% de todos os recursos que são direcionados para desenvolver a economia, destinados 51% disso a micro e pequenas empresas, apenas 4% desse segmento consegue obter êxito e consegue chegar nesse recurso para aplicar dentro das suas operações. Então, assim, isso daí é um dado público, isso é um cenário que é real dentro dos bancos públicos que operam com recursos subsidiados, mas que no dia a dia isso não consegue obter êxito ou minimizar essa dor. Então, diante dessa prática do mercado e verificando que partia muito mais de um entendimento técnico das partes envolvidas, né, desde o contador até o próprio cliente, até a própria assistência técnica, nós observamos que isso daí só conseguiria realmente avançar se do lado do atendimento à micro e pequena empresa houvesse um time robusto, com know-how técnico qualificado, que de fato entendesse isso na prática, né, esse linguajar técnico e essa forma de análise de crédito para esses investimentos de longo prazo, né, que hoje são os mais baratos do mercado, né, que são juros aí que partem de 8% ao ano. Então, vendo essa necessidade que nasceu a OneTrace. Então, nosso time do lado de cá é composto por contador, analista financeiro, né? Tem esse know-how aí dentro de análise de crédito de longo prazo, através desses recursos subsidiados. E nós buscamos hoje formar a empresa em várias frentes, não só no crédito, né? Tanto que nós falamos que a OneTrace não só capta crédito, né? Ela não capta só esses recursos mais baratos, mais inteligentes do mercado. Ela traz também outros tipos de benefícios para a micro e pequena empresa. Um deles está aqui hoje, nesse primeiro webinar, que é essa integração dentro de demandas que a gente visualiza ali no dia a dia das micro e pequenas empresas, assim como também questões de gestão, estratégia, que não tem tanto segredo, ninguém precisa inventar roda, não tem uma dinâmica muito diferente, é de fato realmente você programar e executar. E aí o nosso principal propósito é fazer com que essa micro e pequena empresa, que hoje é assessorada pela OneTrace, ela tenha uma vida longa e sustentável para que ela possa, de fato, crescer, né? Avançar dentro da sua operação, porque o principal produto disso tudo é o pequeno empreendedor, que é quem é o detentor do know-how técnico da sua operação. Então, o que a gente faz é trazer, de fato, esse amparo, esse suporte, fazer esse acompanhamento, né, de forma eficiente e buscar que, de fato, a gente, como assessoria e consultoria financeira, possa ser conhecida,
né, no mercado por esse trabalho mais transparente, coeso, técnico, que de fato a gente percebe que é a grande dor de qualquer empresa, independente do porte, né, mas principalmente os pequenos, que são desassistidos. Então, é por isso que nasceu a One3, nasceu de uma dor do micro e pequeno empreendedor. Isabel, eu queria fazer um parênteses aqui, posso falar? Sim, claro. É importante, né? Eu convivi muito com o banco, especialmente na Caixa, na parte de infraestrutura. É muito importante ter um advisor como você, como a One, porque os bancos que detêm o crédito de fomento e o crédito subsidiado tem uma série de regras e uma informação, um pacote de informações que vai para dentro do banco para obter um financiamento, ele passa por uma linha muito criteriosa de análise e ele acaba voltando quando ele não é acompanhado por uma consultoria como a sua, com o teu perfil. Como nós também. Quando a gente faz uma análise, porque eu também faço análise de crédito, se você vem dentro de um ramo que é o GOC, Garantias e Obrigações Contratuais, vem me pedir uma garantia, ou de performance, ou de crédito, eu tenho que fazer uma análise minuciosa de subscrição antes de encaminhar para a companhia seguradora. Isso quando a informação vem robusta, vem com detalhes, e a gente se aprofunda no estudo do caso, a tendência é sair com uma taxa melhor e com mais velocidade. Então, é fundamental para esse player que quer acessar esse crédito subsidiado que você trabalha, procurar uma assessoria com o teu perfil, porque ele vai ganhar tempo, na verdade. O que ele acha que é um custo, na verdade, é uma receita. Porque ele vai ganhar um tempo nessa esteira muito grande, porque você entra um CND que está vencido. A avaliação do banco vai ver depois de 15 dias. E, geralmente, o tomador de crédito precisa do recurso ontem, né? Porque tem uma programação dentro da operação dele, né? Tem que surfar, a gente fala que tem que surfar a onda na hora que ela sobe, não é quando ela desce. Então exatamente eu acho assim, esse tempo. Fundamental ter especialistas que entendam do assunto e que consigam maximizar essa demanda no menor prazo de tempo. E isso só vem com a informação robusta, minuciosa. O seguro, você não pode andar no cinza. No cinza, ele tem a tendência de não sair ou sair muito caro. O seguro ele é feito para ser preto no branco. Quanto mais transparência na avaliação, melhor o performance, melhor a taxa e melhor para o tomador. E melhor para o segurado. Então, essa é a linha. E assim, para não perder essa ponte aí no raciocínio de turma, que é muito interessante, o que é que a gente vive isso na prática do lado do banco mesmo, né? Os contratos, eles exigem, na grande maioria, esse mecanismo de liquidez. A gente fala que o seguro ele vem como um mecanismo de liquidez. Existe a garantia real, onde ela vai cobrir ali a finalidade do recurso, por exemplo, uma construção civil. Você vai ter ali uma finalidade do crédito para construção civil. Mas do risco entra oportunamente, por exemplo, dependendo se for um projeto de infraestrutura, vamos falar de uma coisa maior aqui, você pode ter um seguro de engenharia, você tem um completion, você tem uma série de seguros que são solicitados contratualmente como condições exigíveis para atender esses contratos. E aí eu estou falando de projeto de infraestrutura, mas aí é inúmeros, tem financiamento de veículo que é exigido a alienação do veículo, né? Assim como também o prestamista que assegura propriamente o contrato, né? O contrato, uma vez havendo algum sinistro ali com o proponente, os herdeiros em si não serão onerados com a perda do bem, porque o seguro prestamista ele cobre o contrato, a adimplência do contrato, a liquidez do contrato. Então, assim, por que a gente entendeu, como One3, que esse momento é oportuno? É oportuno por isso, porque isso são cenários que se conversam no dia a dia e que a grande maioria não percebe isso. E aí, quando vem uma corretora no porte da UIS,
ela vem de fato para diminuir o custo no bolso da empresa, né? E é isso que a gente quer trazer no final do dia para o cliente, é que ele perceba que as práticas de mercado elas existem, não tem como ninguém pular essas etapas dentro dessas instituições públicas que administram esses recursos, mas que esses produtos de mercado financeiro podem vir em um formato com custo menor, né? E trazendo esse benefício no fluxo de caixa da empresa, né? E aí entra esse lado aí de Darlan, né? O lado do direito empresarial, que é onde a gente vai hoje desenvolver de forma mais detalhada essas oportunidades para micro e pequeno, porque é uma grande dor do pequeno, né? O pequeno, ele é desassistido, assim como existem muitos micro e pequenos empresários que são desassistidos contabilmente, a grande maioria, 100%, vou arredondar logo a conta, é desassistido juridicamente. E isso daí é recorrente, é recorrente. Então, é oportuno hoje a gente se debruçar nesse tema para trazer um conhecimento mais valioso para a pequena empresa. E Leandro traz os produtos aí dentro da corretora para atender essa necessidade. E assim, pessoal, é custo mínimo. É impressionante, assim, a depender da necessidade, da finalidade, do amparo, da cobertura, o custo é mínimo e Leandro vai dar show aí mostrando para vocês as oportunidades. Mas se você tocou num ponto importante, porque se você for avaliar os bancos de fomento, ele não tem dificuldade em soltar um recurso com um grande grupo econômico. Porque ele vem com uma fiança de banco de primeira linha. A dificuldade para escoar o estoque de recursos que esses bancos têm é para o pequeno. É ele que tem dificuldade. E ele não consegue emprestar, porque ele não consegue acessar as garantias. Então, se você pega, por exemplo, uma estrutura como o nosso W Garantia, eu acho até que o Fábio está aí assistindo a gente, que é o head da nossa operação, dessa plataforma, que você consegue emitir até 5 milhões na ponta, sem interferência humana, é uma forma de viabilizar esse pequeno, esse gigante, né? Porque é pequeno, mas é um gigante, né? Porque ele luta contra todas as diversidades diariamente. Então, esse é o nosso papel. Facilitar a vida desse pequeno empreendedor. Você pega o W Garantia, é uma ferramenta que funciona para isso. Legal. Bom, aproveitar que eu daqui a pouco tenho uma pergunta para o grupo, mas eu vou aqui na audiência, tem algumas pessoas já fazendo alguma pergunta, eu vou aproveitar antes de fazer a pergunta para o grupo, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar essa pergunta aqui, por exemplo, aliás, não é uma pergunta, ela está dizendo o seguinte, a Aninha, contratamos o serviço da One3 Capital e estamos muito satisfeitos, Isabel sempre muito atenciosa, parabéns, está parabenizando aqui a empresa. A Aninha, estou deixando aqui, inclusive, estou marcando o local aqui para que vocês possam observar. Eu tenho uma outra aqui, na verdade, deixa eu ver quem é essa pessoa que está aqui, o Fábio Batista, boa noite, me chamo Fábio Casai e gostaria de perguntar para o senhor Leandro Tuma como as seguradoras enxergam o momento de diversas empresas entrando em recuperação judicial. Obrigado. É o Fábio Batista fazendo a pergunta. O Fábio é da nossa equipe, o Fábio é o head da operação do W Garantia. Ele está querendo levantar minha bola aqui, mas tudo bem. Momento difícil, momento muito difícil. O Darlan deve estar acompanhando, os índices de recuperação aumentaram bastante. O varejo sofrendo muito com a queda das vendas e com o custo do dinheiro. Eu diria que nesse segmento nós estamos vivendo um hard market, o que aumenta a nossa responsabilidade na gestão dos riscos e transferências dos riscos. E é um momento difícil. A gente agora tem que torcer para o motor da economia funcionar, porque, de fato, as empresas estão se reestruturando. Eu tenho acompanhado, eu tenho grandes grupos econômicos no varejo que a gente faz a gestão, o Fábio acompanha. Eles estão fazendo a lição de casa, mas se o motor não funcionar, não adianta fazer lição de casa. O que vale é a ponta final lá. A linha branca tem que vender geladeira, tem que vender a máquina de lavar. Não adianta
as companhias fazer o turnaround, fazer todo o ajuste, a toda a reestruturação, e não vinha aí um aquecimento da economia. Então, essa é a discussão, e a gente está acompanhando, nós temos uma área de informação na UIS muito forte. A UIS é uma companhia de presença nacional, só na corporate são 230 funcionários aproximadamente, quase 2.000 funcionários no território nacional. A companhia é bem robusta e bem atenta a esses movimentos. Nós estamos focados nessa dificuldade que é o motor. Se o motor não funcionar e fazer a coisa acontecer, e depende muito de ações governamentais, esse aumento do gasto público, aumento de juros, não vão muito na direção de fazer a roda girar. Mas vamos ver o segundo semestre aí, como é que isso vai se comportar. As sinalizações estão aí. Espero ter respondido. Muito obrigado, Muito obrigado, senhor Leandro. Agora sim, vou fazer uma pergunta aqui ao grupo. No segmento de academias no Brasil, um dos maiores riscos trabalhistas está relacionado às condições de saúde e segurança no trabalho. Sendo assim, poderiam citar casos de exemplos, tanto na esfera jurídica quanto as coberturas? Vocês poderiam Sim. dar exemplos? Inclusive, já entrando nesses exemplos de academias, Isabel levantou uma bola aí muito importante, que as micro e pequenas empresas, ela colocou muito bem quando pontuou que quase 100% das vezes não tem uma assessoria jurídica. Ela não tem uma assessoria jurídica. O Leandro e a Isabel devem ter lidado aí com muitas situações nos ramos de vocês, em que, às vezes, a média empresa, ela também não tem uma assessoria jurídica. A micro e a pequena é quase que unânime. Não é? Quase que não desconhece. Você busca ali uma consultoria jurídica quando o problema surge, ou na iminência do surgimento. E aí salta a relevância do trabalho do Leandro, do trabalho da UIS, porque essa possibilidade desse suporte no momento da demanda, levando-se em conta que a empresa normalmente sequer tem noção dos riscos a que está submetida e dos custos de uma demanda judicial. Nesse segmento que o Evandro levantou, segmento de academias, a gente tem aqui, por exemplo, no nosso estado, Pernambuco, a gente tem ações conjuntas dos conselhos regionais de educação física e do Ministério Público do Trabalho, visando a regularizar a atuação dos profissionais, dos educadores físicos nas academias, por exemplo, que são, apesar de serem profissionais com um nível de qualificação maior dentro da estrutura de uma academia de ginástica, de uma academia de musculação, de uma academia de luta, eles normalmente não existe um vínculo ali. O professor ele faz cria uma relação horista com a empresa, e ambos optam por não documentar a situação formalmente na carteira de trabalho, ou por fazer algo de forma simbólica. Mas o próprio educador físico, como a gente está pontuando, tem uma qualificação um pouco superior a de outros profissionais de um ramo de academia, ele lida com a atividade, uma das mais perigosas, que é a de transportar, né, os equipamentos. Todo mundo aqui já fez atividade física, já fez a musculação, e carregar os pesos, de manusear, de manipular ali os pesos. E aquele professor e os demais profissionais de academia, eles estão no máximo de tênis, no máximo com tênis. Não existe um EPI mais robusto para lidar com essa situação. E, além desse risco, aí, Evandro, de carregar o peso, a gente tem uma situação recorrente, que os pisos em alguns setores de academia, tem algumas áreas em que os pisos são realmente antiderrapantes, mas em outras áreas existe um setor onde, para favorecer a atividade que se desempenha ali, o piso é um piso mais liso, né? É um piso mais polido para o desempenho da atividade. E aí, isso aumenta o risco do ponto que eu quero colocar aqui, que é o acidente de trabalho. Que o parceiro do Leandro aí levantou essa questão da recuperação judicial. A gente, no caso da micro e da pequena empresa, a gente vê que uma ou duas demandas judiciais mais robustas ao mesmo tempo, como no caso de um acidente de trabalho mais grave num segmento de academia, por exemplo,
a empresa beira ali a recuperação ou beira a falência, né? Numa micro e pequena empresa, numa varejista, ou numa prestadora de serviço como determinadas academias, 2 acidentes de trabalho ali no ano, às vezes aquele profissional não está formalmente registrado, e aí vai beirar ali 70, 80 mil reais de custo geral com o processo trabalhista. E para o micro, ali, se ele tiver, talvez ele suporte 2 demandas, Isabel lida muito, a gente lidou muito, inclusive, com o movimento logista, associativo, como o Leandro falou, que também tem experiência de CDLs, por exemplo, e a gente sabe que a realidade desse micro, para uma demanda ali, em que ele vai ter um abalo financeiro de 70, 80 mil, numa demanda trabalhista como essa, ele não ter um suporte, ele não ter uma outra medida que não seja o capital imediato disponível, ele muitas vezes quebra a empresa, gera a falência da empresa ou a recuperação em si. E são situações que estão aí com muita frequência no dia a dia, quando a gente está por trás da atividade, como, por exemplo, na assessoria trabalhista, a gente vê, e quando a gente está como consumidor, como nós, todos aqui, vocês estão como consumidores, a gente vê a possibilidade desses riscos no dia a dia numa academia. E aí é um ponto que a gente, inclusive, muitos clientes estão assistindo esse webinar, essa live, para entenderem de que maneira, e aí eu queria até tomar a posição do Evandro de fazer a pergunta, de entender, Leandro, de que maneira a gente pode amparar uma empresa na prevenção de uma situação desse tipo, no resguardo de uma situação desse tipo. Se você pegar, por exemplo, do ponto de vista indenizatório, um RC, né? Que é uma responsabilidade civil por danos a terceiros, vai proteger esse usuário da academia e vai proteger o dono da academia, caso haja um acidente interno, né? No que tange a garantias, o que você falou é uma verdade. Hoje o impacto de uma rescisão não precisa nem ser impacta demais o fluxo de caixa de uma pequena, média empresa. A garantia serve para ele discutir em juízo. Ele pode calcionar e discutir. Hoje, via de regra, os grandes grupos econômicos discutem tudo. Porque é uma ferramenta de fluxo de caixa. Em vez de você ter o dispêndio hoje, você contrata uma garantia, calciona e vai discutir. E como o lapso temporal das ações, o judiciário nosso é lento, o trabalhista nem tanto, mas tributário ele ganha um tempo, mas vai ter um custo. Esse custo é dado pela avaliação dos dados financeiros contábeis para analisar o risco e o crédito desse cliente. E isso vai arbitrar uma taxa para ele. E um prêmio que é uma relação direta entre taxa e importância assegurada. Então, ele vai ter um lapso temporal, ou seja, o que iria sair do caixa dele não sai hoje, sai depois de transitado julgado, mas ele vai ter um custo de prêmio. Isso é uma conta que o empresário tem que fazer. E mais uma vez, uma boa consultoria jurídica e financeira pode facilitar a vida dele nessa decisão. Perfeito. Em algumas medidas, a gente trabalha, muitas vezes o pequeno, como a gente está tratando aqui, ele não tem condições ou não está estruturado ainda para ter uma assessoria permanente, né? A gente sabe aqui nos nossos anos que o primeiro aspecto que o empresário analisa é o custo fixo, e aí ele busca ali reduzir esse custo fixo. E às vezes o micro e pequeno empresário, ele nos contrata para uma auditoria trabalhista. E aí a gente vai fazer, junto com o engenheiro de segurança do trabalho, um levantamento ali dos riscos daquela empresa e qual seria o passivo trabalhista hoje da empresa em geral, de determinados funcionários, de determinados setores, quanto seria ali uma média do passivo trabalhista, tanto o passivo acumulado, como o crescimento desse passivo mensalmente. E nesse ponto, às vezes essa auditoria aponta que
isso que você colocou, Leandro, uma quantidade X de rescisões, ainda que sem o processo judicial, ela seria suficiente para determinar o encerramento da empresa, né? Ela não está estruturada nem para uma quantidade maior de rescisões. E com essas situações, você vê, o empresário muitas vezes, e aqui a facilidade da gente conversar aqui é porque muito do que eu ouço do empresário, vocês ouvem também na ponta, cada um aqui ouve na sua ponta. E aí muitas vezes ele insiste até num determinado empregado que não está em condições, ele já percebe que ele não vai progredir na empresa, mas eu não tenho condições de demitir. Não, eu demiti 3 agora, não posso demitir o 4º, eu não estou estruturado para isso. E se a assessoria trabalhista, assessoria jurídica, existe uma limitação para contratar, esse webinar aqui, ele é decisivo para esclarecer, porque existe um desconhecimento forte a respeito dessas proteções, Leandro, que vocês podem oferecer para o empreendedor, né? Para o empresário, para uma situação desse tipo. Falando aqui, contando uma história engraçada e ao mesmo tempo triste. Eu tenho propriedade no interior do estado aqui, e eu estava numa churrascaria, e a proprietária da churrascaria estava reclamando que teve uma ação trabalhista que arrebentou ela. E ela fazia uma analogia. Ela tinha uma Bobcat, uma máquina dessa que faz reparos, e ela apontava para a máquina e falava assim, essa não me dá custo trabalhista. Que ela estava querendo dizer o seguinte, lidar com gente num país onde a questão trabalhista pesa muito, né, em cima do empreendedor, ela estava querendo fazer essa analogia. A máquina eu não teria esse custo. Né? Aí eu brinquei com ela, mas depende. Só se você operar a máquina. Você é um operador de máquina. Mas ela, na verdade, estava fazendo uma analogia do peso da indústria trabalhista no país. Né? Acho que a gente vai ter que passar por isso uma hora, por essa discussão. Não vai ter jeito. E o que eu completo aqui é que, assim, em um cenário bem, assim, não tão realista, as micro e pequenas empresas estão todas regulares contratualmente, né, Darlan, perante seu quadro de funcionários, mas existe aí uma grande parte que trabalha, que contrata sem registro, né? A gente vê isso quando trabalha a contabilidade da empresa, é muito comum, quando o cliente está pleiteando crédito, a certidão de FGTS dele vem lá com 2 funcionários, a guia de FGTS vem com 2 funcionários, e quando você visita Iloco tem 10. E aí o risco é triplicado. Isso, e aí, sem aprofundar muito nessa questão de mercado, mas a gente vê que por motivos diversos, por motivos que vocês imaginam e sabem e ouvem do microempreendedor, né? Eu vejo uma realidade em que isso vem se tornando mais frequente, né? Apesar a gente tem uma margem aqui de estudo de que o micro, ele demora cerca de 11 anos para se regularizar na esfera trabalhista. Ele começa ali pequenininho, sozinho, depois com um funcionário, com 2, com 3, e ele vai buscando regularizar a questão trabalhista, a parte de saúde e segurança do trabalho. E os estudos indicam que o que quer se regularizar totalmente, ele leva cerca de 11 anos para ter tanto a estrutura financeira como a maturidade gestora de se regularizar. Mas a gente vem tendo, por alguns motivos, por algumas questões de mercado e jurídicas, uma dificuldade de documentar, né, de registrar aquele empregado que ganha uma remuneração mais reduzida, que tem uma remuneração ali mais próxima do salário mínimo vigente, mais próxima do piso da convenção coletiva.
ele vem tendo uma dificuldade de registrar esse empregado, de encontrar um empregado que aceite o registro por questões de seguridade social, inclusive, e aí é muito frequente, Isabel, isso aí que você colocou, você vê em loco, né? A gente vê em loco a empresa. A que busca se regularizar, ter o suporte devido na parte trabalhista, mesmo assim persistem alguns casos ali, às vezes de um empregado que trabalha há muitos anos na empresa e no início não foi registrado, e tem os motivos dele para não querer o registro. E nas empresas menores e mais recentes, ou com uma maturidade gestora menor, a quantidade cresce, né? Mas mesmo naquelas empresas mais maduras, do ponto de vista temporal, elas têm uma quantidade ali menor, mas tem, dos funcionários sem registro, e quase sempre ela desconhece o passivo trabalhista daquele profissional, e às vezes somente para fins rescisórios, como o Leandro colocou, sem levar em conta uma demanda judicial concreta. E quando a gente vai assessorar o crédito, o olho é clínico, né? A gente olha tudo, não adianta. Quando a gente vai falar do crédito em si, a empresa ela acha que só aquilo vai funcionar e vai fazer dela vai calçar o caminho para que ela possa crescer. E aí eu bato na tecla, né? Eu digo, olha, você tem hoje, você está cobrindo hoje uma parte da ferida. Mas não deixe de olhar para essa, porque hoje o banco está pedindo esse seguro para cobrir esse risco dele. Ele está fechando os olhos para a quantia de FGTS. Mas tu tem um risco aí dentro da tua empresa. Então, assim, se tem oportunidade de obter né, um recurso fund ali para dar um gás na operação, aproveita e já resguarda. Sabe? Então, assim, a gente tenta fazer essa assessoria de ponta a ponta. O empresário ele pode até não querer, mas não é por falta de orientação. Perfeito. Vou aproveitar aqui. Atrapalhei alguém aí, não? Não. Não, só está ecoando. Eu testei fechei o microfone de Darlan. Quer ver? Ó, só quando eu fecho. Libera seu microfone, Darlan, por favor. Olha aí. Tá vendo? É o meu aqui, o eco? É um eco, né? Vamos aqui na audiência. Eu tenho uma pergunta para o grupo, tá certo? Eu tenho uma pergunta aqui para o grupo. Pronto. Quem chegou agora aqui acompanhando a gente é o presidente da CDL, Adeval Vicente, que já deixou sua mensagem aqui dizendo: cheguei, muito obrigado. Adeval, presidente da CDL de Afogados da Engazeira, está acompanhando aqui o nosso primeiro webinar de negócios. Eu tenho outra audiência, outra pessoa que está participando, é o José Gomes. E ele deixa sua mensagem dizendo: boa noite, sou José Gomes, panificadora Samuel. Se eu tenho todos os funcionários registrados, consequentemente estarão assegurados pelo INSS em caso de acidente e alguma coisa. Com os trabalhistas, segurança, não é caro, eu não entendi só essa parte aí. Mas só um instante. Se segurar, seria mais caro. Eu vou aproveitar, antes de vocês responderem, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver também com o grupo. Aproveitando essa deixa aqui, eu tenho uma pergunta justamente para o grupo que trata sobre isso. Né? Trabalhadores em padarias estão frequentemente expostos a riscos de queimaduras, cortes e outras lesões decorrentes do uso de fornos, máquinas de corte e outros equipamentos. Além disso, o piso pode ser escorregadio devido à presença de farinha ou outros ingredientes, aumentando o risco de quedas. Quais as formas de proteção no cenário jurídico e de seguros? Esta é a pergunta complementando a que ele fez. Fica à vontade. Eu vou iniciar aqui sem assustar o seu José Gomes,
Vou imaginar, torcer que ele tenha um suporte lá. Jurídico, contábil, ele tem essas informações. Mas, por exemplo, na parte trabalhista, no ramo de padaria, de panificação, a gente tem uns sindicatos de panificação bem estruturados, em regra geral, pelo país, e aí as convenções coletivas para o ramo de padaria, elas costumam discriminar e prever as remunerações com um acréscimo significativo em relação aos salários mínimos, conforme os cargos dos profissionais. A gente tem, por exemplo, no estado de Pernambuco, a gente tem o padeiro, no estado de Pernambuco, o mestre padeiro, ele tem uma remuneração pelo menos R$400 superior ao salário mínimo vigente, e aí o pasteleiro já vai ter uma remuneração um pouco maior, o mestre pasteleiro. Então, muitas vezes, tratando da parte trabalhista, a padaria, os funcionários estão todos registrados, como no caso aí de São José Gomes, todos estão registrados, e ele paga o salário mínimo para todos eles, paga o FGTS, recolhe o FGTS devidamente, é descontado o INSS, ele repassa o INSS, mas existem outros riscos que o empresário, regra geral, não conhece. Regra geral, ele não conhece. O micro e pequeno empresário, ele não conhece, até porque eu brinco com os clientes, com os empresários, que é mais ou menos como quando você para o seu carro, a polícia rodoviária ou o Detran para o seu carro e vai fazer uma inspeção. Ali está sendo feita uma inspeção, uma blitz, além do bafômetro, vão analisar o veículo em si, e seu carro, você pensa assim, não, no meu carro está tudo certo. E não está. O guarda, o policial rodoviário federal, se ele for procurar tudo que tem na legislação, ele vai achar problema no seu carro ali. Não tem como o seu carro estar perfeito. Eu brinco com alguns policiais que nem eles dominam todos os requisitos que tem que estar previsto na inspeção. É o mesmo raciocínio na questão trabalhista, né? Quando um fiscal do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, ou até um advogado trabalhista, quando ele vai analisar a realidade dos funcionários, a realidade do ambiente de trabalho, e aqui tratando especificamente de padaria, tem um sem número de questões que não estão no senso comum a respeito das obrigações trabalhistas. A gente, como eu falei, o salário, 13º, férias, o FGTS, o INSS. No caso de padaria, existe uma série de outras previsões que a convenção coletiva vai fazer além do que a legislação básica estabelece. Então, em princípio, sem tratar de um acidente de trabalho ou de um risco na parte de saúde e segurança do trabalho, a gente já tem um sem número de questões que encarecem a rescisão e, especialmente, uma demanda judicial na esfera trabalhista. Além desse ponto, existe uma delicadeza na parte de segurança do trabalho de padaria. Hoje, modernamente, a gente tem esses riscos bem mais reduzidos, as empresas, o maquinário, né, com os mais recentes certificações, ela já tem uma série de precauções para o funcionário não ter o risco ali de ter a mão machucada, o dedo decepado, como acontecia até 5, 6 anos atrás. As máquinas mais modernas, elas já vêm com uma série de garantias nesse sentido, mas são só precauções, né? E aí, o risco de um acidente de trabalho, ele ocorre na medida em que a legislação e o entendimento dos tribunais, ele exige que a empresa forneça o equipamento de proteção individual, né? É necessário para aquela atividade. Por exemplo, aí você colocou a questão de calor em relação à insalubridade. Forneça as luvas, faça a refrigeração, faça o resfriamento do ambiente em si, para evitar o contato com o calor excessivo decorrente da assadura dos pães, dos produtos. E, além disso, tem aquelas situações em que você orienta, fornece o EPI, e o funcionário, ele não se recusa a usar, mas ele, quando a fiscalização se afasta um pouquinho, ele relaxa no uso daquele equipamento. Então, por mais que você forneça e exija o uso, a partir do momento que ele não usa em determinada situação e você não o pune, você se torna responsável por aquela situação. Então, o Evandro tem a padaria dele lá, o Jota tem a padaria dele lá, o funcionário, na hora de fazer
a assadora, na hora de entrar na câmara fria, ele não usa os equipamentos, ou ele usa quando tem alguém olhando, quando tem alguém fiscalizando, não usa em outros momentos. No horário que aconteceu um acidente, a gente não pode, nem funciona, nem adianta a gente justificar que, não, os EPIs foram fornecidos, os EPIs estão dentro do prazo de validade, mas o funcionário é que não utilizou. A empresa tem o ônus da prova de deixar claro que ela puniu todas as vezes em que descobriu que ele não usou. Ela não pode alegar que ele não usava. Ela punia para que ela possa minimizar a sua responsabilidade. Então, eu disse que a intenção não é assustar o empresário, mas a quantidade de exigências trabalhistas, Jota, que existe para você, para um microempresário, e no seu ramo particularmente, a quantidade de exigências que existe para você é maior da que existe para um varejista mais tradicional, que trabalha, por exemplo, com a parte de papelaria. As exigências são maiores, os riscos são maiores, e, além disso, a gente tem, eventualmente, mudanças de entendimento dos tribunais. Então, até quando a gente faz uma auditoria trabalhista, que a gente vai apurar, a gente vai lá na panificadora Samuel, fazer a auditoria e levantar os riscos trabalhistas, levantar o passivo trabalhista, como é que seria a situação hoje, daqueles 10 empregados que ele tem, daqueles 20 empregados, e a gente precisa colocar uma margem de erro para eventualidades que surjam decorrente de um acidente de trabalho e de mudanças de entendimento dos tribunais. Então, uma coisa que está trazendo conforto na nossa conversa aqui é porque o trabalho da UIS, ela tem uma previsibilidade. Valor agregado, né? Ela tem um valor agregado no meu trabalho, Isabel, e também até a margem de erro do meu trabalho, porque depende, a gente brinca, né, existe essa piada, depende da cabeça do juiz, né, em algumas situações, na mudança de entendimento do tribunal, até essa margem de erro, ela pode estar amparada ali pela seguridade, eu imagino, e aí já estou passando a bola aí para você e para o Leandro. Ô Lira, eu tenho alguns amigos aqui que estão nos ouvindo. Eles estão pedindo para você controlar, e quem tiver sem falar, fecha o microfone. Porque eu não tenho esse controle aqui no painel. Ótimo, eu posso fazer isso. Estão falando, está dando muito eco. Peço só desculpas por ter interrompido, mas para complementar, ele deixou outra pergunta aqui, olha, complementando o que no final eu não entendi, mas ele deixou o seguinte, olha só, o José Gomes, da panificadora Samuel, dizendo o seguinte, se estão todos assegurados pelo INSS, contratar seguro não é mais um gasto? Isso aí é a pergunta para vocês. Eu acho que eu vou sair desse webinar com um contrato de assessoria jurídica com o Jota, hein? Para a gente fazer uma auditoria lá e prevenir, para ele ter mais tranquilidade, sim, a respeito desses riscos. Vamos lá, passou na boca. Do ponto de vista de desembolso, você tem aí todos os acordos coletivos, você tem a cobertura do INSS, isso se você for avaliar, você tem que fazer uma conta aí de custo, né? Mas ele tem razão, é mais um custo e mais um benefício, né? Se você pegar um RC geral, por exemplo, danos a terceiros, todos os acidentes que ocorrerem dentro do seu estabelecimento estarão cobertos, você pode, às vezes, se surpreender, que você pode ter um custo, mas o custo pode ser muito maior no caso de um acidente. Porque a cobertura, geralmente, as coberturas do INSS são limitadas, né? É uma questão de visão aí de fazer conta. Eu acho que é isso. Acho que eu respondi a pergunta dele. Jota é cliente nosso, né? E a gente pode fazer uma simulação, Jota. Sem compromisso. Faz uma cotação e conhecer. Uma cotação. Vamos a mais uma pergunta para o grupo. Temos aqui uma pergunta, é o seguinte, olha só, um terceiro setor com muitas causas trabalhistas é comércio e serviço, com ações recorrentes no judiciário como hora extras e jornada de trabalho, como restaurantes, hotéis, lojas de varejo.
adicional noturno e de insalubridade, como, por exemplo, ambientes prejudicados, equiparação salarial e discriminação, onde o empregado alega receber salários inferiores, os casos de gênero, enfim. É para vocês, é para vocês. Acho que pode começar com o Darlan. Vamos lá. Eu acho que vou dividir aí em alguns aspectos, Evandro, a pergunta. Em relação a essa questão de horas extras, adicional noturno, a gente, esse ponto, ele é a segunda maior causa de processo trabalhista no Brasil. Segunda maior causa é horas extras. E vou até passar um dado aqui relevante e alarmante. É o seguinte, ó, o Brasil, ele tem mais processos judiciais do que todos os países do mundo juntos. E mais do que isso, na parte trabalhista especificamente, a gente tem mais processo trabalhista do que todos os demais países juntos. Acho que são 206 países hoje. Juntando os processos trabalhistas de 205 países, o Brasil bate a quantidade de processos trabalhistas. E aí, a segunda maior causa de ação na justiça é por horas extras. Porque, muitas vezes, a gente não mensura exatamente a quantidade de horas. Até 2017, existia esse cenário era um pouco mais penoso para o empregador, para a empresa, porque a empresa precisava, ela era responsável por provar que aquele funcionário não fazia horas extras. Então, na empresa do Leandro, a Isabel entrava com ação trabalhista questionando horas extras, e o Leandro tinha que provar que a Isabel não fazia as horas extras naquela empresa. Depois da reforma trabalhista de 2017, esse cenário mitigou-se, essa dificuldade, no ponto em que, se a empresa tiver menos de 20 empregados, ela não é obrigada a ter o controle de jornada, como é o mais comum dos micro e pequenos empresários, do varejo aí, como você colocou, Evandro. E com isso, o empregado é responsável por provar que trabalhou aqueles horários. O ônus da prova recai para o empregado. Eu preciso provar que no mês tal teve tantas horas extras. A questão é que a prova ela não é tão difícil assim em tempos de rede social e WhatsApp. A prova não é tão difícil. Então, é muito comum a empresa, o funcionário que trabalha em home office, ou o supervisor, o gestor dele trabalha em outra unidade, as demandas serem repassadas ou via sistema, via e-mail, e muitas vezes, no varejo do micro, via WhatsApp. E aquele horário ali, aquela demanda sendo repassada num horário que não é o horário que consta do contrato de trabalho dele, é muitas vezes suficiente para aprovar essas horas extras. Mas, nessa empresa que não tem um controle de jornada, ela não tem a noção da quantidade de horas que aquele funcionário faz, e até mesmo por não ter a exigência de controlar, de ter controle de jornada, e ela não tem dimensão do custo daquilo, da implicação financeira daquilo. Porque a hora extra, ela é paga no mínimo com 50% a mais, 50% acima do valor da hora normal. E no caso de algumas categorias, como no caso padaria, a primeira hora tem esse percentual, mas a segunda hora ela já é paga com 100% a mais do que a jornada. É por isso que quando o funcionário, quando há a demissão dele, quando há a rescisão, às vezes em razão, quando há algum desconforto com a empresa, e ele vai procurar o advogado, o advogado trabalhista é um dos primeiros pontos que ele acessa, é a jornada de trabalho, o contrato de trabalho discriminado, se houver, se não, o que está registrado lá no E-Social, e como é que era a realidade, como é que era o dia a dia de fato da empresa. E é muito comum que exista hora extra. Eu não tenho um indicador aqui oficial, mas mais da metade dos casos existe hora extra. Ainda que reduzidas, que sejam algumas situações eventuais, esporádicas, mas principalmente nesses casos as empresas costumam não pagar, justamente por ser uma eventualidade. Mas no intervalo de 5 anos, quando essas horas vão se acumulando, se torna um bolo, como a gente diz na gíria, que vai gerar que gera um passivo bem significativo para a realidade da empresa.
Cortem aí quando eu falar demais, viu? Que eu vou, se deixar, eu vou falando, vou cortando. Tá bom, Darlan? Fico deixando vocês à vontade. Agora eu tenho aqui uma pessoa participando, que é a Ana Dias. Muito bom, Ebna. Esclarecedor, parabéns. Eu vou puxar, Evandro, a tua pergunta. Eu vou destrinchar a tua pergunta agora. Aninha Eu pergunto. Aninha é de Belém. Aninha eu conheço. Paraense. Eu vou destrinchar a pergunta aqui. Vou quebrar a pergunta, que uma parte que eu respondi, e vou quebrar agora com o Leandro. Leandro, nessa parte de o seguro para essa prevenção trabalhista de uma rescisão ou de uma demanda judicial, Leandro, ele funciona. Para a empresa, ele é... A pergunta assim, operacionalizando na prática, ele contrata aquele seguro vinculado à quantidade de funcionários ou vinculado à dimensão da empresa? Como é que funciona? O jurídico, os grandes grupos econômicos trabalham já com previsão anual do que ele vai precisar de limite de capacidade junto ao mercado segurador para atender o volume que ele vai ter de rescisão trabalhista. Então, por exemplo, um grande grupo econômico cliente nosso, ele já, dentro da reestruturação, ele demitiu aproximadamente 7 mil funcionários. Então, eles já fazem um cálculo entre a área de recursos humanos, departamento pessoal e jurídico, e já sabem que vão precisar X milhões de reais para as discussões trabalhistas. Aí o nosso trabalho, enquanto corretora especializada nisso, é acessar o mercado com toda a documentação cadastral do cliente, últimos balanços, geralmente são clientes listados em bolsa como nós, a Wiza é uma companhia listada em bolsa, capital aberto, B3, então toda a governança, tudo é pública, né? E aí a gente vai trabalhar junto ao mercado a obtenção de capacidade para esse cliente. É basicamente isso. O pequeno, ele vem apagar incêndio. Ele tem uma demanda trabalhista de 100 mil reais que ele tem que calcionar, que ele quer discutir, que ele acha que ele não deve. Ele vai demandar a Isabel vai mandar para a gente e a gente vai fazer, ou então vai direto no W Garantia, demandas pequenas, ela já acessa ali, imputa toda a documentação de forma digital e a gente já tem as APIs ligadas. Com aproximadamente 12, 13 companhias seguradoras, a gente já sabe, a gente já consegue dizer para ela no dia seguinte se a gente consegue capacidade para aquele tomador e qual é a taxa e qual é o prêmio. Basicamente é isso. Entendi. Leandro, você teria um exemplo de uma cotação de um volume X? Depende, porque o que arbitra o valor é o balanço do tomador, né? Então, se você pegar, o varejo saiu de uma taxa de 0,11, 0,12 nos bons momentos para uma taxa de 3% no momento de hard market que a gente está vivendo agora. Então, é muito de acordo com o momento que o segmento vive, né? O segmento econômico vive. Tem segmentos. Mas eu falo assim para um pequeno, assim, um exemplo. Teria alguma coisa assim que você... Depende do balanço dele. Sempre vai depender das informações cadastrais, o resultado, patrimônio líquido, se tem lucro, se tem prejuízo. Essa avaliação que vai se fazer. Mas, em média, um pequeno vai pagar uma taxa de... É difícil arbitrar, mas 1%, 1,5% ao ano. Se ele tiver um balanço positivo, um PL positivo e lucro na atividade dele. Nesse ponto, os balanços auditados sempre têm uma vantagem na avaliação da seguradora e a nossa pré-avaliação de subscrição, né? Facilita bastante. Não precisa ser auditado por uma Big Four, mas tem que ser auditado. É importante nessa avaliação, a credibilidade dos números. Aquilo que eu falei, o seguro é preto no branco. Se for cinza, não funciona, não sai do outro lado. Olha, eu aproveito aqui para deixar um abraço aqui para o ex-presidente da CDL de Afogados da Engazeira, o Glauco Queiroz,
está acompanhando, ele estava se reclamando sobre o eco que estava dando aqui na transmissão, mas foi resolvido também e está aqui prestigiando. Muito obrigado, olha aí a mensagem que ele deixou. Está bem atento, isso aqui é importante, né? Continuem, fiquem à vontade, já estamos aqui, eu pelo menos aqui, o que eu tinha, né, em mente aqui de algumas perguntas que foram feitas, sei da importância da UIS, eu procurei fazer um levantamento, descobri um pouco do trabalho, como é importante para as empresas, é um suporte, faz com que as empresas possam respirar nessa questão da seguridade dos seus funcionários e até mesmo na questão dessas obrigações, e a UIS tem muitos produtos que podem ajudar as micro e pequenas empresas, não é isso, Soriano? Não tenha dúvida, a gente está à disposição. Eu cito o W Garantia porque é gostoso falar um pouco da história, né? Eu vivi isso, eu tinha uma empresa de engenharia que fazia obra pública e obra privada, e num dado momento eu me deparei que eu tinha que fazer fiança bancária e tinha que fazer uma aplicação no CDB, ou seja, eu emprestava dinheiro para mim mesmo e tinha uma taxa de 1%. E aí eu vi o seguro começar a nascer, o seguro de garantia de performance, porque toda obra que você pega, você tem que fazer uma garantia que você vai entregar a obra, que é uma garantia de performance. Quando você tem adiantamento, você tem um adiantamento com performance, agrava um pouco a taxa. Quando você tem risco trabalhista, esse performance tem uma taxa agravada também, se pede cobertura de risco trabalhista. E a gente não tinha essa possibilidade, por isso que eu acho muito importante esses debates. Mais uma vez, Isabel, parabéns. Esses debates são importantes porque as pessoas acabam se capacitando, né? Porque a gente tem que buscar o conhecimento o tempo todo. Estou com 64 anos, não canso de aprender e adoro esse tipo de debate, porque a gente tem que estar em constante evolução e aprendizado. Então, eu vivi isso. E a hora que eu vi o seguro nascer, eu deixei de ser só um tomador para montar uma corretora, que se chamava GOC, Garantias e Obrigações Contratuais, que é esse ramo de seguro. Depois virou TOC, Técnica e Obrigações Contratuais, e agora culminou com a compra, com a aquisição da UIS, da nossa corretora. Então, é muito importante a informação, é muito importante capacitar esse lutador, esse guerreiro, né, esse gigante que está aí nos rincões do Brasil, produzindo, gerando emprego, pagando imposto, e a gente está aqui para isso. O seguro, como eu falei, hoje é uma atividade que permeia toda a atividade econômica, toda a demanda tem. Você citou aí o prestamista, por exemplo, o Lucas Tuma hoje é presidente lá da CASF, né, onde você militou, né, Isabel, e que acabou nos aproximando, e o volume de prestamista aumentou, ele fez uma campanha para mostrar que isso preservava o capital do banco, cobertura em caso de morte do tomador, não onerando os seus, né? Então, tem muito produto, tem muita coisa, acho que um webinar só é pouco, a gente fica à disposição, aqui já, Evandro, que eu percebi que já deu um tom de despedida, a gente fica aqui à disposição, o que precisar, a Isabel está na frente aí com a gente e vai colher muito fruto nessa parceria aqui. Eu agradeço, né, a todos que tiveram a disponibilidade de Isabel? participar. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Eu agradeço a todos, né, que tiveram a disponibilidade de participar. A Darlan, que está na correria, que tem um evento fim de semana, né, Darlan? Também tem um evento super legal, Idealiza. Vai beneficiar muitos empreendedores do porte, né? Queria agradecer a Leandro, que para mim é uma grande alegria conhecê-lo, né? Conheço o Lucas, não conhecia você, e agradecer a confiança, né, da parceria com a UIS. De fato, a gente tem, né, grandes coisas para fazer aí dentro desse aquário, como você falou, para mim eu achei interessante, né, desse grande aquário, onde essas micro e pequenas empresas estão ali, tão sedentas de boas práticas de mercado, e a gente está aqui para linkar tudo isso. Agradecer a todos que estão aqui participando com a gente, né, que puderam falar, ou que não quiseram falar, mas que estão aqui junto participando. Agradecer a Evandro e dizer que estamos à disposição também, né? Ficamos aqui no Rio Mar, na Torre 5,
em Recife, mas atuamos do Estado. Importante ressaltar, Isabel, você que viveu lá o BASA, né, a importância da corretora, né, e da tecnologia. O Lucas, ele representa a WIS lá no banco, né, porque, na verdade, a WIS implementou a esteira dela de tecnologia no prestamista e isso gerou um aumento de 200% na produção do prestamista, protegendo o capital do banco, protegendo o tomador. É isso que eu falo, como é importante a implementação de tecnologia e a experiência no bancassurance. Nós temos experiência nessa gestão de seguridade nos bancos. E aí, pô, você tem BRB, Banco do Brasil, Inter. O case do Inter é um case assim, de uma ressonância. O Inter não tinha nem esteira de seguro e a gente implementou lá e vendeu a operação, assim, com uma saída maravilhosa. Então, só ressaltar isso, a importância da tecnologia na gestão, e você viveu isso, você sabe muito bem. São atrelados a tudo dentro da operação, desde o contrato, né, até os itens financiados. Então, assim, não tem como não fazer, né? Isso daí está intrínseco já dentro da operação. Só que o que é que a gente está buscando, né? Fora essa realidade já dentro do crédito, a gente está buscando esse plus, né? Que seja na esfera do RH da empresa, com a contratação, com demissão, com os riscos operacionais ali do dia a dia, que seja também para a vida pessoal do próprio empresário, né, que ele possa, de fato, fazer conta, como bem falou Leandro, fazer conta e calcular o que é que ele gastaria com tal risco e tendo essa cobertura ali por um prêmio de 1% ou até menos, equivalente ali ao seu faturamento, né? E Darlan trouxe aí vários insights oportunos. Agradeço demais, Darlan. Sou fã. Eu falar aqui para todo mundo, né? Não estou em rede nacional, mas se tivesse também Darlan, ia vender teu peixe. Hoje, assim, a gente é muito feliz na One3 com duas frentes, né? A parte contábil, nosso contador de São Paulo, a R Contábil, e com a assessoria jurídica de Darlan, do escritório de Darlan Kiduc. Então, assim, ele não é a cabeça, mas ele é o pescoço da One3. Então, ele direciona para onde a gente tem que olhar. E somos muito felizes em tê-los, Darlan, e bem assessorados, de fato. Agradecer a todos e um bom resto de feriado, né? Eu quero parabenizar a iniciativa, gente. Parabenizar a iniciativa, Isabel. Além de trazer as soluções, os produtos, né, a gente está aqui, você tem essa iniciativa de traduzir para o micro e pequeno empresário as dores, as dificuldades, as realidades que ele vive com soluções. Quais são as soluções que ele tem para essas demandas e que para esse guerreiro, esse tubarão, como o Leandro colocou aí, ele é esse lutador, é esse tubarão, mas muitas vezes a informação não chega, as soluções não chegam, né? O acesso a determinados serviços e soluções viáveis para ele, a informação não chega de que isso existe. Então, a iniciativa, primeiramente, desse evento de traduzir. Segundo ponto, o elemento mais caro, na minha visão, para todo empreendedor, para todo mundo que está assistindo, para cada um de nós aqui, é o tempo. E aí, cada cliente da WIS, cada cliente da One3, cada parceiro nosso está aqui dedicando tempo para prestigiar e se capacitar, né? Se qualificar, entender melhor isso daqui, e cada um de vocês, de nós que está aqui, também dedicando tempo a essa demanda num feriado à noite. Isso é muito importante, e isso traz muitos frutos no médio e longo prazo. Isso é uma plantação que tem muito por trazer. E aí, terceiro, agradecer o convite, dizer que quem tiver necessidade de orientação, de buscar uma consulta, vou falar aí para o próprio Jota aí da panificadora Samuel, a gente fazer uma consulta, ter uma conversa, tentar entender até que ponto é importante, é necessário você fazer o levantamento
dos riscos trabalhistas, dos possíveis custos trabalhistas que estão embutidos ali na sua atividade, e sendo interessante ter uma assessoria trabalhista, mas não sendo, você fazer pelo menos aquele primeiro momento, aquela consultoria, para você identificar e saber em que terreno você está pisando, você está sentindo ali. Quem quiser buscar mais informações, quiser conhecer melhor o nosso trabalho, acessa aí o @ da Rankduty, você vai conhecer a dinâmica do nosso escritório, as soluções que a gente traz, a nossa equipe, e o que mais for preciso, a gente está à disposição. E só para não esquecer, queria mandar um abraço, Leandro, para Jennifer, Ana e Diogo, Lucas e Yara, são fantásticos, assim, fantásticos, fora da curva o time, sabe? 100% à disposição, não tem hora, e a gente que trabalha nessa pegada que não tem hora, é ótimo ter pessoas assim ao nosso lado, e quero que você entregue esse muito obrigado a eles, tá? Será dado. Quero aproveitar agora aqui, antes de encerrar aqui o nosso webinar, tá aqui a Sônia Maria da Silva, advogada, já deixando seu alô, estão se despedindo aí o pessoal, ó. E aí, tem também aqui a Jennifer Cheris, agradecendo aí, tá assistindo, muito obrigado também por você acompanhar nosso primeiro webinar de negócios. Gente, muito obrigado, inclusive, por ter escolhido aqui a TV Samburá, nesse novo formato até que a gente vai aproveitar a questão do jornalismo. A gente às vezes tem uma dificuldade de reunir todas as pessoas no ambiente e isso é algo que vai facilitar muito o trabalho, até mesmo para quem está distante, mas tem mais alguém aqui, vou deixando esse alô, é o Ilka. Valeu, tropa. Muito bem, muito obrigado. Lira, parabéns aí por essa vozona de tenor, hein? Pela intermediação, muito prudente, muito bacana. Olha aqui, olha aqui, ó. Quem é mais aqui? Eu não lhe ouvi, né? Não lhe ouvi, estava baixo aqui a transmissão, mas não, eu estava falando... Estou te parabenizando pela intermediação, com esse vozeirão de tenor que Deus lhe deu aí. Parabéns, a sua mediação foi muito ponderada. Legal. Obrigada. Muito obrigado. Olha, como sempre, só para dar uma informação, a Iris Tarciana, muito bom, parabéns. Seu Leandro Turma, eu inclusive tenho trabalhos meus aí nas agências de São Paulo. Eu fiz 2 trabalhos nas agências de São Paulo para as emissoras de São Paulo. A voz no SESI São Paulo, tem um azeite vai lá do LID, que a voz que assina é a minha. Quando o seu vídeo começa na TV, é minha voz. Eu sou locutor publicitário e para mim é uma honra, viu? Estar conversando com o senhor aqui. Eu vi aqui a história da sua empresa, que quem se beneficia são as micro e pequenas empresas da UIS. Aqui nós tivemos 3 especialistas, um diretor que também é especialista no trabalho que faz. A Sônia Maria está deixando aqui seu alô, dizendo aqui, ó, todos de parabéns. Olha aí, todos de parabéns. Que coisa boa, né? O reconhecimento do público. Olha, esse foi o primeiro webinar de negócios, soluções integradas para micro e pequenas empresas, com a participação de Isabel Lima, CEO da One3 Capital, Darlan Kiduti, CEO do Escritório de Advocacia Empresarial e Trabalhista, e também Leandro Tuma, diretor comercial da Wentwork. Nomezinho difícil, né? Esse, Leandro. Como seria essa pronúncia aqui? W-Network. W-Network. Mas aí é muito mais fácil. Está com a gente aí. E essa turma aí, que entrou aí agradecendo, é do nosso time. Pois é muito mais fácil dizer assim, o WIS Corporate. Gente, obrigado. É isso, Corporate, né? Obrigado a todos. Eu vi que tem pessoal aí no arredor, num instante, acompanhou. Deixa um abraço aqui, seu Leandro Tuma, Isabel Lima e Darlan Kiduti. TV Samburá ao vivo, no primeiro webinar de negócios, no Dia do Trabalhador. Que coisa boa. Até breve, minha gente. A gente se despede por aqui. Obrigado. Vocês podem compartilhar, vamos deixar aí no YouTube, no Facebook. Acompanhe e comunique as pessoas para que eles possam ter conhecimento de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido para você de micro e pequenas empresas. Até mais.
Até mais. Um abraço.